Para você que tem um Poco F4 ou até mesmo tá em dúvida se vale a pena trocar pelo Poco F6 ou tá em dúvida entre os dois, ou tá em dúvida entre esses dois, hoje eu vim tirar todas as suas dúvidas. Vamos começar pelo design dos dois. São dois celulares totalmente diferentes, né? O Poco F6, ele veio com um design muito bonito, uma traseira toda fosca, e esse design, além de bonito, ele é prático pro dia a dia, porque não aparece marca de dedo, bem mais difícil de aparecer qualquer tipo de risquinho. Como vocês estão vendo, nós temos um conjunto de duas câmeras traseiras, as laterais é da mesma cor da traseira e o Poco F6 é um celular de plástico, tá? Aí o Poco F6 Pro já é de vidro, mas o F6 normal é de plástico. Bom, o Poco F4 é um dos celulares mais bonitos que a gente já teve aqui no nosso canal, só que é aquilo que eu falei pra vocês, ele também é um celular de plástico. Se eu não me engano, o Poco F4 também é de plástico. O editor vai colocar aí na tela a certeza para vocês. E aqui nós temos um conjunto triplo de câmeras traseiras. Bom, dando uma volta aqui por eles, nós vemos os dois, o botão Power e o botão de volume, o que já é uma diferença, porque o Poco F4, ele tem a impressão de digital no botão Power. No mesmo botão que você clica para ligar o seu celular, é o mesmo que você desbloqueia. Poco F6 já com a impressão de digital na tela, que não poderia faltar. Na parte de cima nós temos infravermelho nos dois, nós temos microfone e também saída de som. Desse lado de cá não tem nada nos dois, embaixo entrada para carregar USB-C, saídas de som, microfones e a gavetinha para a gente colocar os nossos chips. Então, até agora só mudou a questão da impressão de digital. Como vocês sabem, vocês são espertos, vocês sabem que são dois celulares diferentes, a faixa de preço são diferentes, então a gente vai comparar os dois para vocês entenderem quais são essas diferenças, porque obviamente o Poco F6 ele é muito superior ao Poco F4, que é uma versão bem mais antiga, né? Mas vamos começar pelas coisas que eles estão praticamente iguais, que é as nossas telas, né? Os dois com telas AMOLED, a tecnologia AMOLED é uma das melhores, né? Nós temos economia de energia, a qualidade da imagem também é a melhor e as duas são a mesma tela. E a velocidade das telas também é a mesma, tanto o Poco F4 quanto o Poco F5 veio com taxa de atualização de 120 Hz. Então, a tela que você tem no F4 é a mesma do F5, né? Inclusive, as duas telas são de 6,67 polegadas. Então, além da mesma qualidade de imagem, a gente tem o mesmo tamanho. Só que começa a aparecer as diferenças quando se fala de potência de processador. Para quem é usuário de Poco F4, sabe que ele roda todos os jogos. Claro, dependendo do jogo, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior, porque aqui nós não temos uma potência de um processador gamer, é um processador intermediário, um processador básico para um uso diário básico, né? Mas também o Poco F4 é um celular que a gente comprou aí alguns anos atrás por R$ 1.700, então a faixa de preço dele, né, R$ 1.700, R$ 1.600, era uma faixa de preço bem legal, uma faixa de preço acessível. Só que hoje a gente encontra o Poco F4 mais ou menos aí por uns R$ 2.400. Então hoje em dia o Poco F4 não faz o menor sentido. Por quê? O Poco F6, que é um lançamento, né? Se você for importar ele, você paga R$ 2.700, o mesmo preço do Poco F4. Então, óbvio que ele não vai ser um custo-benefício, que ele não vai compensar hoje em dia de jeito nenhum, né? E se você for comprar o Poco F6 agora no Brasil, você vai pagar cerca de R$ 3.100, R$ 3.500 mais ou menos. Você vai pagar bem mais caro aqui no Brasil, porque ele ainda está em fase de lançamento. Mas se você quer comprar ele no lançamento e economizar, uma opção é você importar. Eu vou deixar o link aí na descrição, tanto se você quiser importar ou se você quiser comprar aqui no Brasil, tudo com o menor preço, porque para mim fazer um vídeo para vocês, eu pesquiso o menor preço do melhor lugar, tá? Para você comprar com garantia e segurança, que é o mais importante. Então, em custo-benefício, se a sua dúvida é se vale a pena comprar o Poco F4 hoje em dia, eu te digo que não é um custo-benefício e não vale a pena. No ano que o Poco F4 foi lançado, ele veio com um processador que a galera amava, que é o Qualcomm Snapdragon 870, que apesar de ser um processador de intermediário, ele roda todos os jogos, isso é um ponto importante. Claro que hoje em dia os jogos que eram pesados, eles receberam atualização e vão continuar recebendo. Poco F4, como é um celular mais antigo, logo ele vai parar de receber atualização, não só, né, da MIUI e tudo mais, mas também dos jogos. Os jogos não vão mais atualizar.
O Poco F6 vem com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 8S geração 3, e ele é bem mais potente e muito mais novo também. Para você entender o tamanho da diferença entre os dois, existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark, que você instala no celular e ele mede a potência dos seus processadores com números. Quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, mais potência tem o seu processador. O Poco F6 está batendo cerca de 1.550.000 pontos, mais ou menos. É a mesma pontuação, não, na verdade é uma pontuação maior ainda do que a do iPhone 15. Então, o Poco F6, que custa hoje R$2.700 se for importar, ele é mais potente que um celular de R$6.000 aqui no Brasil. Você entendeu? O custo-benefício do Poco F6, ele tá muito mais além do melhor celular gamer de 3.000, de 2.000. Ele é o melhor celular gamer comparando com celulares muito mais caros. O mesmo processador que nós temos aqui, nós temos a mesma potência no S24 Ultra, que é um celular de quase R$8.000 da Samsung, entendeu? Então o custo-benefício em jogos do Poco F6 vai muito mais além. Inclusive, a Xiaomi, ela cria celulares da Poco mesmo para vir com processador potente. Poco F4 era vendido mais ou menos aí por uns R$1.800, R$1.700 na época, e ele tem um processador que bate 870.000 pontos, suficiente para rodar todos os jogos. Só que diferente do Poco F6, que a gente já vai jogar, obviamente, com tudo no máximo. No Poco F4, dependendo do jogo, você tinha que jogar no médio balanceado, tá? Mas aqui nós já temos tudo no máximo pela potência que é bem maior de processador. E como eles vão estar mais ou menos na mesma faixa de preço, óbvio que o Poco F6 é um custo-benefício muito maior. Mas se você quer saber se evoluiu em câmeras, bom, ele evoluiu e não foi pouco, foi muito, evoluiu bastante mesmo. Olha só, a câmera padrão do Poco F4 veio com 64 megapixels com sensor da Onivision, Poco F6 com 50 megapixels com sensor da Sony. Então a gente consegue enxergar uma diferença boa. Poco F4 se sai bem, mas o Poco F6 é bem melhor. As cores estão mais nítidas, mais claras, mais vivas, né? Qualidade de imagem melhor. Mas já era de se esperar, ele é um celular mais novo, uma versão mais atualizada. Nós temos lente grande angular de 8 nos dois, só que os sensores também são diferentes, e no Poco F4 nós temos mais uma que é uma lente macro de 2. A câmera de selfie manteve sendo de 20 megapixels, só que elas também são diferentes porque os sensores não são os mesmos. E aí, o que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem aí se vocês acharam que existiu uma grande evolução ou se tá a mesma coisa. Eu quero ver o seu comentário aí. Em relação à bateria, Poco F4 com 4.500 mAh, uma bateria boa, grande, dura o dia inteiro. Agora o Poco F6 com uma bateria ainda maior de 5.000 mAh, você tendo vantagem aí de umas 6, 7 horas a mais. Sem contar que para quem é usuário de Poco F4 sabe, já deve ter percebido, que ele não tem a mesma durabilidade de bateria, né, que ele tinha quando você comprou ele, né? Porque a bateria, ela tem um desgaste natural, então se você tá com o Poco F4 desde o lançamento dele, esse realmente é o momento certo de você trocar para um celular bem mais top, né? Um celular novo. Vou deixar os links aí na descrição, quero que vocês comentem a sua opinião aí, que eu quero saber, e como vocês viram, as diferenças, elas existem no processador, nas câmeras, na bateria, só a tela que manteve sendo a mesma, sendo acrescentado a impressão de digital. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo e até a próxima.